última aula de porcentagem, né? Vamos lá? Rapidão aqui. Eu quero falar uma coisa com vocês muito importante. Ó, se eu quero calcular 32% de 50, tá? Eu quero calcular 18% de 25. Por exemplo, eu quero calcular 9% de 20. Vamos pensar o seguinte. Tem forma mais fácil de resolver. Porque calcular 32% de 50 é meio complicado. Só que tem uma regra da multiplicação que fala o seguinte. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, calcular 32% de 50 é a mesma coisa que calcular 50% de 32. E calcular 50% de um número, como a gente viu nas porcentagens notáveis, você pegar esse número e dividir ele por 2, certo? Desculpa, que é o 32, né? Divide por 2, então vai dar 16. Então, 32% de 50 é 16, porque 50% de 32 é 16. É muito mais fácil do que calcular 18% de 25, é calcular 25% de 18. A gente relembra que calcular 25% é dividir por 4, não é? Então, 18 por 4 vai dar 4,5. Então, 18% de 25 é 4,5, que é a mesma coisa que 25% de 18. Aqui, ó, 9% de 20, né? Vamos lá? Então, é a mesma coisa que eu calcular 20% de 9, gente. Aí, nesse caso, será o 9 dividido por quanto? Para calcular 20%, a gente lembra que a gente divide por 5? 9 dividido por 5, tá? Nesse caso aqui, ó, vai dar 1, sobra 4, dividido por 5, 8, 1,8. Tá? É rápido que eu estou passando os vídeos, porque não são coisas assim que a gente precisa aprofundar muito. É entender o raciocínio. Os vídeos precisam ser curtos, por isso essa agilidade toda. Então, o último vídeo de porcentagem foi rápido, mas ele é muito importante. Se você não sabe calcular, no caso, como eu falei, 32% de 50 é muito difícil, só que eu sei calcular 50% de 32, é só inverter. Vamos pegar um número picado, só como exemplo aqui, por exemplo. Ó, eu quero calcular 17,5% de 10. Como eu vou calcular 17,5% de 10? Meio complicado, não é? Então eu vou calcular 10% de 17. Desculpa. 17,5. Então calcular 10% é a mesma coisa que dividir por 10. 17,5 dividido por 10, uma casa para a esquerda com a vírgula, 1,75. Então 17,5% de 10 é 1,75. Certo, gente?